O Palácio de Cristal volta a ser território da palavra. O Festival Literário Internacional de Petrópolis, Flipetrópolis, chega à segunda edição. O festival reúne nomes fundamentais da literatura brasileira para discutir a arte, a democracia, a memória e suas múltiplas travessias e encruzilhadas. Uma edição que homenageia Antônio Torres, revisita o pensamento de Alceu Amoroso Lima e reverencia a força de Sueli Carneiro, vencedora do prêmio Juca Pato. A segunda edição da Flipetrópolis é o tema em questão no programa de hoje. O nosso convidado é uma peça fundamental do festival. Pesquisador, desembargador aposentado, professor e escritor Gustavo Grandinetti. Ele que é autor de romances, crônicas e de uma biografia inédita de Mário Quintana, que chega ao público num momento muito especial, às vésperas das comemorações pelos 120 anos do poeta. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Gustavo, como é que é para você participar dessa segunda edição da Flipetrópolis como autor, debatedor e também como um dos integrantes da curadoria local? Olha, é muito emocionante, porque a ideia de fazer um festival literário internacional em Petrópolis é uma ideia relativamente recente. Digamos que eu comecei a pensar nisso há 3 anos. E daí para frente eu comecei a contactar pessoas que logo aderiram à ideia. E o primeiro Flipetrópolis aconteceu em 2024. Portanto, é como que um relâmpago que descarregou, foi contaminando as pessoas. O festival aconteceu no ano passado com um público estimado de 37 mil pessoas. 45 mil crianças e adolescentes visitaram a Flipetrópolis, participaram. 48 escolas aderiram à Flipetrópolis. E nós pretendemos repetir esse sucesso este ano. Para mim é uma grande emoção poder realizar como co-curador o Flipetrópolis e como escritor e palestrante numa das mesas. Estou assim bem realizado com a possibilidade de realização do segundo Flipetrópolis. Uhum. O tema esse ano é literatura, encruzilhada e arte. Como é que esse tema dialoga com a sua trajetória? Você que começou como escritor, ainda jovem, chegou a ganhar prêmio, depois fez carreira na justiça, né? E retornou para a literatura. Olha, pouca gente sabe que eu ganhei prêmio lá atrás, né, quando eu era bem jovem. Depois eu me dediquei ao direito e há pouco tempo eu estou me dedicando à literatura. Então, realmente participar de um evento desse, e para mim é muito, muito significativo, e especialmente pelo tema desse ano, arte, encruzilhada e literatura. Os curadores desejam que, neste momento de polarização extremada, a arte e a literatura façam a mediação dessa encruzilhada no sentido de travessia, mas também de encontro. O festival pretende reunir variadas concepções de mundo, variadas linguagens, matrizes religiosas diferentes, culturas diferentes, formas linguísticas diferentes, num encontro só, que é no festival. A ideia dos organizadores é poder incentivar um movimento coletivo de transformação para que possamos sonhar e, quem sabe, construir um Brasil mais justo, mais igual e mais humano. Essa é a motivação principal, e isso, como você percebeu, tem muito a ver com a minha trajetória de defensor público. Inicialmente, eu fui defensor por 13 anos, depois magistrado por 20 anos, e advogado nas duas pontas, antes de ser defensor um pouquinho, e depois que eu me aposentei. Portanto, o tema de justiça social, igualdade, sempre esteve presente na minha vida. É uma maneira de juntar literatura, direito,
de uma vez só no Flipetrópolis. E como é que é aquele jovenzinho que sonhava com a literatura, que escreveu e já foi logo premiado no primeiro livro, né? Ter podido voltar para essa paixão. Foi enriquecedor poder voltar aos velhos alfarrábios que estavam datilografados, né? Se perderam em várias mudanças, depois foram achados de volta, depois digitados, depois mandados para uma editora e várias editoras. Essa biografia, por exemplo, que é meu último livro, eu escrevi 2020 para frente, passou por umas 15 editoras, foi recusado em 14 editoras e foi aceito numa editora. E com ele eu concorri no Jabuti e o livro foi semifinalista do Jabuti deste ano. Então é uma via crucis. Publicar um livro é uma corrida de obstáculos. Você vai tendo que saltar milhões de dificuldades para conseguir produzir um livro. Então, pegar os antigos escritos e transformar o meu segundo livro é um desses arquivos antigos, romances no trem da história. Eu escrevi com 27 anos. E é um romance que é político, é um romance histórico, mas é também uma história de amor. E passa por 4 países, em 4 épocas diferentes. Em movimentos de luta pela democracia, né? Movimentos pela democracia, pela retomada da democracia, em vários países, Portugal, Angola e no Brasil. Vamos falar desse último livro, então. Né? Ele tem uma história assim, quase mítica, né? Essa é a primeira biografia do poeta Mário Quintana. Sim. E 3 pessoas tentaram fazer uma biografia dele antes e todas as 3 morreram. Yeah. E aí você foi fazer a biografia e como é que foi? Chegou a sentir um certo medo de uma certa maldição? Como é que foi isso? Pois é, eu achei que havia realmente uma maldição, então eu tentei ser muito rápido para enganar essa maldição. Tem biógrafos que levam 10 anos escrevendo uma biografia. Eu quis correr para não morrer. Mas foram realmente 3 mortes, na verdade 4 mortes, porque o Mário escolheu, ele não queria ser biografado, ele era uma pessoa arredia, socialmente Não gostava de entrevistas não também. gostava e tal. E em dado momento ele escolheu uma biógrafa, Eloy Kalaj, e deu a ela um livro de presente, que era um livro da Virginia Woolf, Orlando, né? Orlando, que é um romance, mas é um livro que tem uma certa teoria sobre a biografia. Ele deu o livro para ela, pediu para ela escrever a biografia, ela começou a escrever, a pesquisar, e chegou um momento que ela declinou. Ela escreveu uma carta para o Mário dizendo que a Tânia Carvalhal, uma professora de literatura, tinha mais material, estava mais adiantada para escrever a biografia, e, portanto, ela ia deixar a Tânia escrever. A Tânia morreu em 2007, não escreveu. A Eloy morreu em 2015, não escreveu. E a terceira pessoa que poderia ter escrito e que sabia muita coisa do Mário era a sobrinha neta, Helena Quintana, que morreu em 2019. As 3 morreram e não saiu a biografia. Antes de concluir, né? Eu contratei uma auxiliar de pesquisa. Ela trabalhou comigo 6 meses para escrever esse livro. Ela fazia pesquisa em loco, porque ela era de Porto Alegre, isso me poupava viagens. Ela trabalhou comigo 6 meses, tinha 22 anos e morreu atropelada. Portanto, há sim uma maldição, mas felizmente não caiu sobre mim. Isso influenciou o teu ritmo, né? Porque você tinha em mente que precisava concluir a biografia o quanto antes, Olha, né? chegou uma hora, quando morreu essa assistente, com apenas 22 anos, eu tive pressa de publicar. Eu achei que tinha que publicar de qualquer maneira. Mas as editoras não participavam desse meu temor, ou não me respondiam, ou negavam a publicação. Mas aí, finalmente,
Aí Conseguiu. a editora Tordesilhas, de São Paulo, que faz parte da Alta Books, resolveu apostar na obra e publicou uma edição que ficou muito bonita, muito bem trabalhada, muito bem revisada, e nós conseguimos aprontar o livro para a Feira do Livro de novembro de 2024, onde ele foi lançado. E acho que a editora foi recompensada porque o livro foi semifinalista, né? Então o esforço da editora foi bem merecidamente recompensado. Você conseguiu concluir a missão e tirou um peso das costas, né? Tirei um peso das costas. E Mário Quintana mais do que merecia ter uma Com biografia, né? certeza, o Mário Quintana estava sendo esquecido e eu tomei essa missão de lutar para que ele não seja esquecido, porque as gerações mais novas não conhecem Mário Quintana, Uhum, só os de mais idade. E é preciso conhecer, porque ele continua extremamente atual, uhum, uma pessoa que diz o que ele diz sobre as causas sociais, não pode ser esquecida, né? No momento em que países lutam por terra, né? Vê Rússia e Ucrânia lutando por terra, Israel com os vizinhos lutando por terra, uma matança tremenda, Mário Quintana. Antes disso, uhum. ele dizia: as fronteiras foram riscadas no mapa. A Terra não sabe disso. E é uma verdade, a Terra, quem criou a Terra, se Deus criou a Terra, ele não pensava em dividir essa Terra, né? Em nacionalidades, países, ou algumas pessoas têm, outras não podem ter. Deus não pensava nisso, né? O Criador não pode ter pensado em tamanha discriminação. E o Mário captou isso, né? A Terra não sabe disso, a Terra é para todos, não Uhum. é? E outras coisas mais, sobre antes do racismo estar sendo trabalhado como está sendo hoje numa luta antirracista, ele dizia: as almas não têm cor. Enfim, ele continua absolutamente atual, não Uhum. só nos poemas mais sociais, mas nos poemas líricos. Ele tem poemas de amor que são lindíssimos. Aliás, ele dizia que todo poema é de amor. E no fundo porque todo escritor escreve por amor. Um romance, uma crônica, um poema é escrito com amor, porque o escritor não quer escrever para ele, né? Ele quer ser compartilhado. Se ele quer ser compartilhado, é porque ele tem empatia pelo outro, ele tem amor pelo outro. Uhum. Vamos mostrar um pouquinho o livro, O Passarinho do Contra, né? Passarinho que tem a ver com um dos poemas dele mais conhecidos, né? É, o passarinho do contra, porque o Mário, ele era uma pessoa do contra, né? Ele já estreou na literatura sendo do contra. Ele estreou em 1940, em pleno modernismo, com um livro de sonetos, ou seja, desafiando o modernismo. Quando o modernismo passa a exigir versos métricos, ele lança um livro de canções em 1946 com versos livres, desafiando o modernismo. Depois ele lança um livro em prosa, que depois chamaram de prosa poética, já chamavam de prosa poética na França, mas aqui no Brasil não era comum. Então ele foi mal recebido. E o quarto livro, um livro infantil. E disseram que o Mário não era um poeta. Não era um poeta de primeira linha, pelo menos, porque ele não tinha consistência poética. Ele Uhum. alternava gêneros, alternava um modo de escrever. E ele foi muito criticado. Então ele escreveu esse poeminha do Contra, não é? É, é, para, me ajuda que eu esqueci o poeminha do Vamos Contra. lá, que é Eles passarão, eu passarinho, né? Vamos Todos lá. que estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. É um poeminha dele. Dizem que ele escreveu porque ele perdeu a eleição na Academia Brasileira de Letras 3 vezes. Mas não foi para a academia que ele escreveu. Ele concorreu na academia na década de 80 e esse poema foi escrito
em 1973. Foi publicado em 73. Então, ele foi publicado em 73, quer dizer que ele foi escrito um pouco antes, possivelmente escrito no movimento crítico que fizeram contra ele. Até toda a década de 70, até início da década de 80, ele foi muito criticado. Principalmente quando morreu o Pablo Neruda, em 1973, que tinha uma poesia muito social e muito política. Certamente os críticos olharam aqui para o Brasil, foram buscar poetas críticos e acharam Mário Quintana que naquele tempo não tinha esse viés crítico social e foi atacado por isso. Mas nesses poemas que eu li, já se mostra que ele tinha crítica social, sim. Uhum. Só que não era uma... Panfletária. não era panfletária, não era político-partidária. Uhum. Ele buscava o ser humano em todas as situações, independentemente de conflitos políticos, geográficos, de circunstâncias temporárias. Essas circunstâncias passam. O ser humano permanece. Então, ele buscava sempre algo do humano, independentemente das contingências de tempo e espaço. O que mais te surpreendeu na tua pesquisa? Primeiro, me surpreendeu encontrar cartas de amor para ele, porque ele sempre foi muito avesso a tudo, recôndito, solteirão, nunca ninguém o viu com namoradas. E eu encontrei cartas da Eloí Calage, a biógrafa Que morreu. que morreu, cartas lindíssimas dela para ele, ela com 38 anos menos que ele, cartas apaixonadíssimas, lindas, bem escritas. A Eloí escrevia muito bem, foi jornalista, trabalhou inclusive em emissora de TV, escrevia muito bem. Eu não consegui encontrar as cartas dele para ela, mas as dela estão no acervo dele e eu tive acesso. Isso me surpreendeu, ninguém falava nisso, que alguma vez alguma mulher se interessou por Mário Quintana a esse ponto, né? Inclusive ela dormia no Hotel Majestic, dormiu lá algumas noites com o Mário Quintana. E outra coisa que me surpreendeu muito foi a vinculação dele com o militarismo. Uhum. Ele fez 5 anos de escola militar em Porto Alegre, não se formou em escola militar, porque ele era sistematicamente reprovado nas disciplinas de que não gostava. E ele dizia que ele só estudava o que gostava, que era história, português e francês. Matemática, desenho, geometria, álgebra, ele era reprovado sistematicamente. E acabou sendo eliminado. Ele mesmo pediu baixa, porque ele viu que não ia conseguir. Me surpreendeu isso, e me surpreendeu uma certa claudicação entre a vida militar e a vida não militar, porque ele pediu baixa em 1924 e em 1930 ele se alista nas tropas de Getúlio Vargas. Então, esse retorno à vida militar foi surpreendente, pouca gente sabe disso. Depois, a vitória da Revolução de 30, Getúlio Vargas no poder, 6 meses depois ele pede baixa e volta para Porto Alegre. Então, eram movimentos assim de... Mas tinha um pano de fundo, né? Ele era de uma família de militares. Exatamente, família de militares, teve 2 bisavós, heróis da Guerra do Paraguai. Certamente a família queria que ele seguisse a vida militar. Tanto que colocaram ele na escola Tanto militar. colocaram. Talvez ele se sentisse meio que tributário, Em dívida, né? em dívida Com com a esse sonho família. que ele não cumpriu. Exatamente, que ele não cumpriu. Então isso me surpreendeu muito e o que me surpreendeu muito também foi a versão dele a tratar de ditadura militar. Ele sempre se esquivou de tratar esse assunto e ele ficava até irritado nas entrevistas quando tentavam abordar esse assunto com ele. Então, no momento em que toda a cultura brasileira estava militando, ele se absteve disso, foi muito criticado de novo por isso. Ou seja, ele teve uma vida
em que ele foi muito criticado. Então, esse poeminha do Contra tem muito a ver com ele, por isso que Uhum, virou o título do livro. uhum. Agora, além dessa preocupação social que você descobriu, né, na que nunca foi muito valorizada, né, tem também um marco na vida dele, que foi a doença na infância, né. Sim, sim. Você acredita que isso influenciou a obra? Sim, os críticos especializados em Mário Quintana todos dizem que sim, e ele mesmo diz que sim. A mãe dele tinha uma doença, o chamado fator RH negativo, né? Quando a mulher tem o RH negativo, o organismo da mulher produz anticorpos que lesionam o feto. Então ela engravidou 11 vezes, só 4 nasceram com vida, um morreu depois, portanto só 3 sobreviveram. O Mário foi o terceiro desses 3 sobreviventes, e ele tinha uma saúde debilitada e ele foi criado como uma pessoa frágil, doente, etc. E ele não podia sair à rua, ele não podia brincar fora, e ele dizia que foi uma criança de aquário, porque ele via a vida pelo vidro da janela. Ele falava que era uma criança de aquário, ou falava que era uma criança azul, porque ele não pegava sol Uhum. e era possível ver as veias do corpo dele. Então, isso marcou muito ele. E depois eu pesquisei se procedia essa questão da doença e descobri que ele tomava Gardenal, que é uma medicação usada para epilepsia. E eu constatei que ele teve pelo menos uma crise epilética. Já na fase adulta, ele teve uma crise epilética, de modo que ele tinha uma saúde debilitada, que não viveu a vida de uma criança normal, de uma criança, e aquilo deu uma certa melancolia. Ele tinha uma certa melancolia. E tem um poema dele que é muito bonito, que ele diz assim: sonha, menino triste, só o teu sonho é que existe. Ou seja, na infância dele só existia o sonho, não existia uma vida real. Havia só o sonho. Ele diz isso um pouco antes de viajar para Porto Alegre, para a escola militar, que ele ingressou com 13 anos. Ali ele se despediu do Do menino menino. triste, né? E caiu em Porto Alegre, numa época de efervescência cultural. E ele frequentava a biblioteca colégio militar, ele vivia, ele morava no colégio militar, mas nas folgas ele ia para a biblioteca, ele ia para a Livraria do Globo, que era a livraria mais importante de Porto Alegre e uma das maiores do Brasil. Ele frequentava religiosamente e ele lia muito, ele é um autodidata, né? Ele foi reprovado, mas ele sabia línguas, ele traduzia, foi tradutor de francês, de italiano e de inglês. Ele sabia história, ele estudava filosofia, estudava literatura e português, ele escreve perfeitamente. A literatura dele é sofisticada, é fina, ele era um autodidata, de modo que ele, de um certo modo, venceu aquele período melancólico da infância, mas ele dizia que o velho tem todas as idades. O E menino estava lá dentro, o estava menino dentro dele, solitário estava lá do dentro, aquário. foi mantido lá dentro. Agora você mostra também que ele teve uma vida muito humilde, né, que você até diz como uma vida franciscana. Ele realmente não se preocupava com dinheiro. Com certeza ele não se importava com dinheiro, ele não acumulou patrimônio nenhum, ele viveu de um salário pequeno como jornalista do Correio do Povo e vivia das traduções que ele fazia para a Livraria do Globo, que depois virou Editora Globo. Ele traduziu mais de 100 livros, ele vivia disso, portanto não constituiu patrimônio. Depois, na fase final da vida dele, o governo do Rio Grande do Sul aprovou uma pensão vitalícia para ele, que também não era grandes coisas. Mas, apesar disso, ele era bastante generoso e, quando ele precisou de cuidados por terceiros, ele tinha uma cuidadora que ele pagou a faculdade dela. Ela hoje é concursada, funcionária do TRT. E ele pagou a faculdade inteira. E pagava as contribuições do INSS todas. Ele nunca ficou devendo
ao INSS ou a qualquer pessoa. Eu descobri processos que ele foi injustamente envolvido por outras pessoas. Ele foi fiador de uma pessoa que não pagou, então ele teve que pagar, etc. Mas, enfim, ele viveu franciscanamente, como você disse, e quando ele morreu, ele só tinha direito autoral para receber. Só que o inventário dele durou 5 anos, apesar de só ter direito autoral, porque o Estado do Rio Grande do Sul achou que valia muito. Quando a gente sabe, a gente que é autor, sabe que o autor é o que Uhum. menos ganha, né? O autor ganha 10% do valor de capa, então o Mário recebia pouco. E foi preciso 5 anos para convencer o Estado e o Judiciário lá do Rio Grande que o direito autoral dele não valia tanto assim. Uhum. 2026, a gente comemora 120 anos de Mário Quintana, né? Sim, sim. A importância dessa celebração, principalmente para os novos leitores. O Érico completou 120 anos esse ano. O Érico Veríssimo foi o melhor amigo do Mário Quintana, completou esse ano. E foi uma festa no Rio Grande, peça de teatro, monólogo, relançamento de livros, foi bem comemorado lá. O que eu acho que a gente precisa comemorar mais vezes os nossos autores, e nacionalmente, não é? O Érico Veríssimo é um autor nacional. Aquelas séries que foram feitas, O Tempo e o Vento, Uhum. a partir da obra dele. Incidente em Antares. Incidente de Antares, é um autor nacional. Precisa ser lembrado nacionalmente. E no ano que vem, 120 anos do Mário Quintana. Eu sei que vai haver alguma comemoração no Rio Grande do Sul, só que o Mário também é um autor nacional, né? Nós precisávamos comemorar Mário Quintana em outro patamar, para que ele não seja esquecido pelos jovens, né? Ele não pode ser esquecido, ele merece ser lembrado. Para terminar, qual seria a sua recomendação para quem nunca leu Mário Quintana? Assim, a porta de entrada, qual você indica como primeiro livro para quem não conhece as poesias de Mário Quintana? Olha, eu Além da biografia. além da biografia, a biografia Vários trechos, inclusive, né? tem a vantagem de introduzir primeiro o poeta, Uhum. explicar o poeta e entremear com trechos de poemas que, por uma coincidência, são os poemas que eu mais gosto do Mário Uhum. Quintana. Uhum. Então, tem essa vantagem. Mas quem quisesse iniciar, eu indicaria antologias do Mário Quintana, porque vai ter acesso a um pouco da obra toda, a um pouquinho da obra toda. Lógico, com um viés de cada organizador, né? Porque se eu fosse fazer uma antologia, seria diferente, seria com esses poemas que eu Uhum. selecionei aqui. Cada organizador tem os seus poemas prediletos, mas qualquer antologia do Mário vai dar uma ideia geral da obra dele. E atentem bem que o Mário tem uma peculiaridade, uma originalidade, não é? Eu já mencionei aqui que os poemas dele são muito claros, são muito diretos, são muito fáceis. Mas depois que você lê o livro do Mário, leia uma segunda vez e procure as complexidades, porque ele é complexo na simplicidade. Há poemas do Mário que são feitos para a criança. A criança pode ler o poema dele, muitos poemas dele, mas há sempre uma complexidade, né? E Há muito mais do que está ali, numa né? segunda, numa terceira leitura, o leitor mais habituado com ele começa a perceber As as sutilezas. sutilezas, uma filosofia do dia a dia, uma Uhum. filosofia da vida, né? Ele tem um que fala: o verso é um doido cantando sozinho, o caminho que ele mesmo faz. É simplíssimo isso, é de uma Mas é simplicidade, de uma beleza, né? mas tem uma complexidade, né? O poeta é um doido cantando sozinho, no E caminho abrindo os próprios que ele caminhos, né? faz, pois é uma simplicidade que tem uma complexidade, né? Uma intuição.
poeta intui, né? Intui e faz os caminhos. Uhum. Eu recomendo muito a poesia do Mário Quintana. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Granete. Eu que agradeço muito o convite e fico muito feliz de estar aqui e estou à disposição. Ok. E a gente tem encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá. Muito obrigado.